foi uma semana de grande importância. O mundo se aproximou um pouco mais de poder negociar. Você se acorda, lembra que quando termina a Guerra Fria, o unilateralismo suspende a possibilidade de um multilateralismo em assuntos militares, de armas, e agora isso renasce, e é bom para o mundo. Se bem que, especificamente nessa questão nuclear, né, Maia, tem sempre uma coisa ligada à outra. Mas pela primeira vez talvez funcione. O regime de não proliferação ele vem sendo esburacado sistematicamente, desde que esse famoso tratado que rege esse regime, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, assinado em 1968, o Brasil levou um tempão para fazer parte dele, ele vem sendo minado, ele vem sendo solapado. Desta vez, há um claro vínculo entre vamos ser mais rigorosos nas questões de proliferação de tecnologias que podem levar à fabricação de artefatos nucleares, porém, nós vamos desarmar. Você leva isso a sério? Eu acho que vai ter que ser levado a sério essa questão se os países, as potências médias, concordarem em discutir. Acho que é importante hoje, inclusive porque no G20 isso está colocado, na perspectiva comercial e econômica, mas as potências médias têm que participar mais da questão também. Aqueles países que não são nucleares têm que participar mais. E acho essa discussão Você está colocando o Brasil nisso? O Brasil, estou colocando outros países. A Índia é um país nuclear, o Japão, a Alemanha não é um país nuclear. A Índia tem a bomba. Tem a bomba, mas eu acho que eles precisam participar mais dos países que são considerados potências médias. Senão você vai continuar tendo uma discussão muito de elite do ponto de vista da decisão. Isso me preocupa, porque a gente fala no vetor nuclear, mas o vetor nuclear também não é aquele que produz o conflito. Você tem a forma convencional da guerra que permanece em algumas regiões. Hipótese de guerra permanece em algumas regiões e são regiões muito sensíveis. Então, parece também que discutir a questão nuclear, o desarmamento nuclear, sem você tentar compreender como vai continuar, alguns cenários vão continuar, por exemplo, volto a dizer, a relação, por exemplo, de Irã hoje no Oriente Médio com alguns países, principalmente com Israel, a questão da Europa Central, que ainda é uma questão complicada, mesmo a Rússia tendo uma postura mais cooperativa com relação às questões nucleares, a Rússia ainda tem interesses geopolíticos, são interesses muito específicos da Rússia. Então, me parece que quando eu falei em disfarçamento, William, você pode estar adiantando uma discussão e deixando para trás questões mais específicas, de contextos específicos, e que são graves também. Nessa semana que passou, nós estamos falando agora de desarmamento nuclear, mas a gente pode também já ampliar um pouquinho. Você vê essas que o Niemeyer cita como potências médias ganhando uma nova voz? Ou uma voz mais importante? Eu acredito que na área econômica e ambiental, sim. Na área nuclear, não. Na área nuclear, eu acho que é um assunto especificamente, ainda com data marcada, entre os Estados Unidos e a Rússia, porque até novembro expira o acordo de restrições de armas nucleares entre os dois países. Então, eles têm uma negociação pela frente. Então, nós temos que olhar também essa parte como um esquadro briga no qual... de cachorro grande, como se dizia lá, né? Enquanto melhor for o clima para se fazer uma redução entre as duas potências, melhor será. Mas não deveria, agora, né? Acho que as potências médias deveriam participar mais dessa discussão. Não, mas essa é uma realidade. Mesmo aquelas que não quem são tem nucleares, arma nuclear, negocia. Quem não tiver, não entra nesse... Mas participa. Eu acho que aí você tem uma possibilidade de negociação que parte de países que não são nucleares, mas que tem uma outra necessidade, uma outra capacidade, uma outra vontade nas relações internacionais, que eles devem ser ouvidos, sim. Eu acho que é importante. Eu, pessoalmente, acho que esse é um tema tão complexo e tão sensível que, se eles conseguirem até novembro fazer uma redução sensitiva dentro de um quadro onde nós temos uma Coreia do Norte, Irã, Paquistão, em instabilidades, nós vamos ter um avanço para a paz. Então, isso eu acho que a gente deveria ser muito pragmático nessa parte. Alguns países... E ganhar, sim, aí sim, posições, por exemplo, no G20. No G20, eu acho que a discussão é completamente diferente, está desequilibrada, assim como também na parte ambiental, que não é por coincidência que esse tema não foi levantado, porque a conta a ser paga até 2020, ela é alta. Então, hoje está se falando de um valor entre 300 a 700 bilhões de dólares que os países desenvolvidos... A conta para se reduzir a produção dos gases que causam efeito. Exatamente. Não é? Então, essa conta, dentro de uma situação crítica, onde nós nos encontramos no campo internacional, ela é altamente sensitiva. Se nós estivéssemos de pleno vapor, estivéssemos crescendo, talvez não fosse tanto.
Então, ela vem junto. É por isso que essa pauta é tão importante e também tem data marcada, também é novembro. Então, temos várias coisas confluindo para novembro e Pittsburgh ocorrendo nesses dias. Então, eu acredito que aqui nós temos que pautar, pelo lado brasileiro, as duas questões que nos interessam. Uma é na parte meio ambiente, ganhar posições fortíssimas no meio ambiente, e temos condições de fazer isso. Não tenho certeza se nós vamos fazer isso, mas acho que nós temos condições. E a outra parte é a posição do G20, onde nós perdemos uma grande oportunidade. Exatamente há um ano atrás, quando nós fomos surpreendidos que estávamos na coordenação do G20 aqui em São Paulo, né? E nós não aproveitamos em pautar certo. E hoje, um ano depois, temos que ver de como é que é a nossa participação no FMI e como é que nós participamos nossa no processo reivindicação padrão hoje. O que eu acho que nós estamos, essa semana, pôs as coisas nos trilhos, não é mais do que isso, mas há trilhos agora. Nós estamos encaminhados para que a Rússia e os Estados Unidos renovem acordos que estavam chegando ao fim do seu prazo de validade, que haja um esforço real para começar a pensar na redução dos estoques nucleares, talvez levando no fim da linha, eu volto à minha metáfora dos trilhos, a um mundo desnuclearizado. A ideia de que o Tratado de Não Proliferação ganhará mais credibilidade na medida que os armados comecem a se desarmar. Essa sempre foi a crítica que, por exemplo, o Brasil fez a eles. Sempre, que era uma coisa desequilibrada estruturalmente. Assimétrica, como eles falam. Assimétrica. E eu creio que nós também no G20 tivemos conversas. Eu sou um admirador do G20, porque eu creio que a crise que nós tivemos esse agora, em qualquer outra época recente da história, teria levado a grupos terem a querer vantagens da crítica e essa crise. E essa crise mostrou um mundo globalizado. Ninguém tinha nada muito a ganhar com ela. Houve uma solidariedade real, porque no mundo em que nós vivemos não há ganhos em que outros percam muito. Houve uma racionalidade de ministros da Fazenda, de bancos centrais, que seria inconcebível na crise de 29. Então, eu sou muito admirador da racionalidade e da moderação do G20. Essa é uma bela tese. Você eu acho que há uma racionalidade do ponto de vista econômico, comercial. Há uma intenção pela cooperação, né, e você ajustar questões dentro de cada país e na relação desses países. Mas volto a dizer, me parece que as relações internacionais hoje estão partindo muito de um pressuposto de que existem alguns países que determinam os rumos dessas relações internacionais. Como sempre foi. E que isso deve ser mantido e que depois outros países participarão. Eu tenho uma dificuldade em compreender a política externa brasileira, até porque eu acho que do governo Fernando Henrique para o governo Lula houve uma mudança significativa, né, em algumas áreas. Mas quando eu percebo, essa nossa discussão me faz perceber que a política externa brasileira tem um caráter, se tiver um caráter alternativo, é para tentar participar mais dessas questões, até que envolvem discussão sobre armas nucleares, mesmo o Brasil não sendo um país nuclear. Mais detentor de tecnologia. E aí começa a perceber algo grave na política externa brasileira hoje, muito grave, na minha opinião, que isso é uma mudança radical na agenda dos últimos 100 anos, desde o Rio Branco, que é uma proximidade do Brasil, por exemplo, com a França, um acordo militar, que é um acordo que, se sair esse acordo, é um acordo forte, um acordo de peso. E não deixar o seu aliado preferencial, que devem ser os Estados Unidos da América, mas você não permanecer próximo aos Estados Unidos do ponto de vista estratégico militar. Isso me parece, isso mostra como o Brasil está percebendo as relações internacionais como uma esfera onde ele pode participar mais, com mais autonomia. Eu não quero de maneira alguma cortar o seu raciocínio, apenas só para organizar um pouco nossa conversa. Esse é um ponto que eu queria realmente, com o qual eu queria chegar mais no final do programa.